Olá, seja bem-vindo de volta ao Acontece Agora. Vamos juntos dar uma olhada em menos de 10 minutinhos no que é destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira. A partir de hoje, a cidade de São Paulo estende a vacinação contra a gripe a todas as pessoas que ainda não se imunizaram neste ano. A Secretaria da Saúde de São Paulo anunciou a ampliação da campanha de vacinação contra a gripe por causa do aumento dos casos da doença no município. Com isso, a partir de 6 meses de idade, todos que ainda não se vacinaram contra a influenza em 2021 vão poder receber o imunizante. A Prefeitura alerta que a campanha é válida enquanto durarem os estoques de vacina nos serviços de saúde. A imunização acontece em todas as 469 unidades básicas de saúde, das 7 da manhã até as 7 da noite. Não há necessidade de intervalo entre a aplicação da vacina anti-Covid e da vacina contra a gripe, segundo a Prefeitura de São Paulo. É possível, inclusive, que as duas sejam aplicadas no mesmo dia. A vacina contra a gripe não tem ação contra a versão específica do vírus que tem se disseminado, a cepa Darwin do H3N2. Mas isso não torna a vacinação menos importante, já que previne contra o vírus H1N1. O Brasil vai adotar um novo modelo de carteira de habilitação em 2022. Mas o motorista não vai precisar fazer a troca imediata para o novo padrão. O Conselho Nacional de Trânsito publicou uma resolução que modifica o desenho da Carteira Nacional de Habilitação. O novo modelo começa a ser emitido a partir de 1º de junho de 2022, à medida que os condutores forem renovando ou emitindo a segunda via. Portanto, não há necessidade de troca imediata para o novo padrão. O documento pode ser expedido em meios físico, digital ou em ambos. A escolha vai ficar a critério do condutor. A nova CNH traz uma tabela para identificar os tipos de veículos que o motorista está apto a conduzir. A primeira coluna vai ter a categoria da CNH, seguida por uma imagem do automóvel e a indicação se o dono do documento está habilitado para dirigir aquele tipo de veículo. Outra novidade é a inclusão da letra P, para indicar que o condutor tem apenas permissão para dirigir, ou D, para apontar que o motorista já tem CNH definitiva. O documento também vai mostrar se o condutor utiliza a CNH para o exercício de atividade remunerada e ainda deve ter um campo para constar as restrições médicas. O presidente do México informou que o empresário Carlos Slim pagou um valor equivalente a 7 bilhões e meio de reais em impostos pela venda de uma empresa nos Estados Unidos. O presidente fez o anúncio após um café da manhã com o homem mais rico do país, com uma fortuna estimada em cerca de 63 bilhões de dólares, mais de 355 bilhões de reais. A América Móvel de Slim vendeu sua participação na TracFone, a maior operadora de serviços móveis dos Estados Unidos, para a Verizon. O negócio rendeu mais de 3,6 bilhões de dólares e 57 milhões de ações da Verizon para o magnata. De acordo com López Obrador, o pagamento dos impostos foi feito no dia 16 de dezembro. O presidente disse que Slim, além de amigo e bom empresário, contribui para o desenvolvimento do país. O magnata também atua em consórcios que participam de vários setores da economia mexicana, como construção e mineração. O início da vacinação contra a Covid-19 no mundo completou um ano este mês. E até o momento, quase metade da população mundial está imunizada. Para a comunidade científica, a vacina é considerada um marco histórico. Aos 90 anos, Margaret Keenan entrou para a história ao ser a primeira pessoa do mundo a receber a vacina contra a Covid-19. A vacinação aconteceu no Reino Unido, no dia 8 de dezembro de 2020. Um ano depois, a vacina contra a Covid-19 já é considerada um marco histórico pela ciência. A proteção proporcionada pelos imunizantes possibilitou que o mundo retomasse as atividades durante a pandemia do coronavírus e teve reflexos médicos, sociais e econômicos. Mas os números mostram que a vacinação ainda está abaixo do ideal no mundo. A estimativa é que menos da metade da população mundial esteja vacinada até o momento. Nos países ricos, o índice chega a 70%. Mas nos países pobres é inferior a 4%. Um problema que tem consequências para todo o planeta. São nesses locais que surgem as variantes do novo coronavírus. O caso mais recente é o da Omicron, que teve origem na África. O mundo completamente globalizado e vivendo uma pandemia que muito provavelmente não será a última, nós temos que ter também uma visão geral. Nós não podemos ter uma visão
como lá na Idade Média seria uma cidade, ou como aí no século XX a gente ainda pensava só em países ou regiões. Nós temos que pensar no mundo, porque se houver no mundo um vírus que possa ser letal, ele pode sofrer mutações, e vocês viram, a Omicron, ela chegou com rapidez muito grande da África e se espalhou, e é, hoje em dia, o vírus dominante na Inglaterra, nos Estados Unidos. E para barrar a entrada dessas variantes no Brasil, o comprovante de vacinação passou a ser obrigatório para pessoas que vêm de fora. A medida vale tanto para estrangeiros quanto para brasileiros que chegam do exterior. Esse mesmo documento já é exigido em mais de 250 cidades brasileiras para frequentar lugares públicos. Por um lado, reforça a importância da vacina na vida das pessoas, mas por outro, levanta polêmica. A vacinação deve ser obrigatória? Esse advogado, consultado por nossa reportagem, afirmou que não há um consenso na lei. A própria Constituição garante os direitos individuais do cidadão, como o de ir e vir sem apresentação do comprovante da vacinação. Mas o texto constitucional também prevê que os interesses coletivos devem se sobrepor aos individuais. Porque o lado material ele leva para o direito constitucional, onde nós temos um choque entre direitos individuais e direitos coletivos. Tem a liberdade do cidadão, a liberdade do indivíduo, e ao mesmo tempo tem o dever e a obrigação do Estado de promover a saúde e a vida da coletividade. Então tem esses dois embates. O advogado ressalta que a justiça brasileira tem tomado decisões em favor dos direitos coletivos, como aconteceu no caso da obrigatoriedade do passaporte de vacinação, que foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal e não pelo governo. STF, que é o nosso guardião da Constituição, vem decidindo pelos direitos coletivos. Esse é o momento que nós temos agora. Em diversas decisões, principalmente capitaneadas pelo ministro Barroso, o direito coletivo vem tendo essa posição de destaque. Mas ainda hoje existem diversas discussões sobre o tema. Em meio a essa discussão, as opiniões também se dividem entre a população. E o senhor é favorável ou contrário à obrigatoriedade desse passaporte da vacina? Aí você pegou no calo, né? Não, sou contra. Eu acho que esse negócio de obrigatório, eu acho que não serve para nada. Acho que tem que ser da cabeça de cada um ir lá e se vacinar. O mundo está se reinventando. Por quê? Porque aconteceu uma pandemia. Então, por que nós não podemos colaborar com a OMS? Por que nós não podemos colaborar com os cientistas no mundo que estão fazendo esse sacrifício para que a gente tenha vida, para que a gente tenha conforto no nosso mundo? Não é verdade? Então, por isso que eu sou favorável. A favor ou contra, uma coisa é certa. Está cada vez mais difícil sair de casa sem o comprovante da vacinação. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. E não esqueça, 13h tem mais informações com Renato Diniz. Eu volto amanhã na edição das 10. Até mais.